porque eles estavam achando que era uma coisa relacionada única e exclusivamente à vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro. E aí, quando eu fui apurar e me disseram que tinha a ver com a tornozeleira e que havia essa confirmação no relatório de tentativa de violar o equipamento, eles não estavam acreditando. Então, foi um primeiro momento de choque total. Seja muito bem-vindo ao Minuto News. E aí, como foi o final de semana? Foi excelente? Depois de saber que o grande mito está lá onde ele deveria estar? Pois bem, se você assistiu meu último vídeo que saiu no próximo... Pois bem, se você assistiu meu último vídeo, que foi no sábado mesmo, logo depois da prisão do Bolsonaro, a motivação do Alexandre de Moraes para decretar essa prisão preventiva do Bolsonaro foi a alegação de que essa vigília que o Flávio convocou por volta do condomínio do pai estava configurando quebra ali das obrigações, né, da prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí que durante esses 3 dias, a história foi mudando um pouco, né? Porque eu vou colocar aqui a matéria aqui do Estúdio I, e aí, à medida que for rolando, eu vou fazer aquelas intromissões, assim, que você já sabe que eu faço, né? A gente vai conversando aqui para poder entender um pouco melhor dessa falcatrua aí e rir um pouco também, né? Porque essa galera parece que tá num filme pastelão, né? Eu quero trazer para vocês uma apuração que eu fiz, coloquei no meu blog hoje cedo, que eu conversei no final de semana, tenho conversado com muita gente ali do entorno dele, e eu contei, né, que conversando com esses aliados, a primeira reação, primeiro foi de choque, porque eles não sabiam o que tinha de fato acontecido. A primeira informação com a qual eles estavam trabalhando é de que o centro do problema, do pedido de prisão, ele estava na vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Pouca gente falava ali do entorno de Bolsonaro a respeito da tornozeleira. Eu que trouxe essa informação para eles, porque eu estava fazendo essa apuração, o Guedinho e eu a gente comentava isso ontem, na nossa troca de zap, porque eles estavam achando que era uma coisa relacionada única e exclusivamente à vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro. E aí, quando eu fui apurar e me disseram que tinha a ver com a tornozeleira e que havia essa confirmação no relatório de tentativa de violar o equipamento, eles não estavam acreditando. Então, foi um primeiro momento de choque total, assim, será? E aí, num segundo momento, quando confirmado, o sigilo caiu, enfim, todo mundo obteve as informações, eles estavam totalmente desolados, porque, só para a gente explicar, a defesa vinha construindo um caso, né, na estratégia ali, na linha de advogados do ex-presidente Bolsonaro, e você pode concordar, você pode discordar, mas é um direito do ex-presidente apresentar aqueles argumentos sobre a tentativa de golpe de Estado. Uma vez que o ex-presidente traz esse novo fato aqui, esse novo episódio da tentativa de violação, ele joga por terra todo o trabalho dos advogados. Essa é a avaliação que os aliados estavam fazendo no final de semana. Então, era um choque com um misto de trabalho no lixo. Tudo que a gente fez ao longo de todo esse processo, o que a gente faz agora? Então, nem eles sabiam o que fazer, os aliados e os advogados. Então, eles foram lá, conversaram com o Bolsonaro, estão colhendo informações para ver qual vai ser a melhor estratégia usada. Num primeiro momento, também no final de semana, eu tive aquela informação de que ele teria usado medicamentos, que por isso ele teria entrado num surto, estava ali ouvindo não, tinha dúvidas, tinha suspeitas de que teria uma escuta no equipamento, e muitas pessoas vinham me falando isso. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que acredita em teorias da conspiração, tem muitas paranoias, tal. Isso é fato, desde o governo Bolsonaro eu falo, isso aqui é só recuperar. E aí, conversando hoje com aliados do presidente Bolsonaro, do ex-presidente, eles me falaram, até nas visitas recentes do ex-presidente, estou contando que essa é a versão, tá? Eles dizem que Bolsonaro estava ligando caixinha de música para misturar sons, tá? Porque isso é muito comum em Brasília, inclusive, para misturar som ambiente, para você não ouvir vozes, a conversa, né? Você mistura ali os sons. Então, só para mostrar como eles estão empenhados agora em adotar essa estratégia de que, na verdade, era uma paranoia, e foi isso que aconteceu. Otávio, boa tarde para você. Então, boa tarde, prazer ter voltado, já estava com saudade. Deixa eu só explicar, na escalada, que é aquela falinha que a gente faz rapidamente, não cabe, né? Essa gentileza, então agora cabe
felicidade de ter voltado. Você estava com saudades, eu Estava sei. com saudade. Eu sei pelos zaps que você manda. Pois é. Entendeu? Ele manda zap assim, tipo, ele queria estar aqui, Malu. Queria. Ele não se aguenta. Não. Não se aguenta lá na praia. Não se aguenta. Ele fica lá na praia e não verdade, se é aguenta. verdade. Praia Querendo dele- voltar. A praia dele é o Estúdio I, ele não aguenta. Fala, Guedinho. Vamos lá. A versão que surge de alucinação, de efeito de medicamento, Bolsonaro fora de si, ouvindo vozes dentro da cabeça dele, não se sustenta de acordo com a cronologia narrada pela diretora de Assuntos Penitenciários do Distrito Federal, Rita Gayo. E aí eu não vou falar como comentarista político, mas de repórter de polícia que já fui. Vamos lá. Aos 7 minutos do dia 22, 7 minutos, meia-noite, pá, toca a sirene lá, toca o aviso de que Dispara é Alerta violado, de alerta. violação. Rita Gayo diz no documento dela, imediatamente, a escolta que está na frente da casa de Bolsonaro é acionada. Sim. E os policiais entram em contato imediato. Então, pelo que eu apurei, não durou 10 minutos. 10 minutos os policiais estavam com Bolsonaro. Bolsonaro diz o seguinte, que a tornozeleira bateu na escada. Então a Rita Gayo é acionada, estamos aqui com o Bolsonaro, passados os 10 minutos do alerta, ele está dizendo que a tornozeleira bateu na escada. A Rita Gayo diz, estou indo para aí. Então, quando o Bolsonaro diz que a tornozeleira bateu na escada, hipótese 1, ele está mentindo, conscientemente. Hipótese número 2, está alucinado, está com alucinação medicamentosa, está ouvindo vozes, pode ser, não sabe o que está acontecendo, não tem consciência. A Rita Gayo diz que paralelamente, né, enquanto ele estava falando da escada, paralelamente ela foi para a casa do Bolsonaro, não durou 1 hora, segundo minha apuração. Quando ela chega lá, o Bolsonaro diz o seguinte, que ela faz e diz assim, não tem marca de batida na escada. Aí fala, não, eu Cortou com ferro quente. cortei com ferro quente. Então ele fala a verdade. Né? Então, como é que nesse curto período em que ele é abordado pela escolta e que chega a diretora Rita Gayo, ele se recupera de uma alucinação medicamentosa? Fala racionalmente. Inclusive diz, não, a pulseira fica tranquilo, está tudo em paz. Curiosidade. Então, eu ouvi médicos e disse que não há uma duração para alucinação medicamentosa. Agora também não acaba, não tem um clique, entendeu? Chegou a Rita Gayo, acabou a minha alucinação. Acabou, agora eu estou falando. Então, por isso que eu disse que na decisão do Alexandre de Moraes, seguido por unanimidade pela turma, o voto fala em consciência. Sim. Bolsonaro agiu de forma consciente, porque a alucinação não dava para ele recobrar os sentidos e passar a fazer uma fala, né, ou a narrativa, como é a palavra da moda lá, coerente com os fatos. E consciente e dolosa. Palavras usadas pelo ministro Alexandre de Moraes, estou aqui reproduzindo o voto dele. Ou seja, com intenção. Tem uma outra informação que ele dá para a diretora adjunto da SEAP, que me chamou a atenção, daqui a pouco a gente vai falar mais, é quando ele disse que ele estava desde o começo da tarde tentando tirar a tornozeleira. Ouvi também, com a ajuda do repórter Légio Leitão, alguém que trabalha com tornozeleira eletrônica. É muito demais improvável que uma tornozeleira eletrônica sendo manipulada desde a tarde só dê sinal de violação à noite.
Foi mudada essa versão, né? Depois Isso, ele, depois ele chegou a dizer que era de noite. Agora, demora, né? Você vê pela tornozeleira que são muitos buraquinhos que são feitos ali. Acho que a perícia vai mostrar quanto tempo levou, mas é uma coisa que você vê que não foi de repente, né? Vamos supor que ele tivesse batido na escada. Seria na hora e acabou, não teria essa marca. E quando você vê que ele marcou a tornozeleira toda, dá a impressão que ele ficou ali. Sim. Não é só conscientemente, é diligentemente, fazendo buraquinho atrás de buraquinho. Alguma coordenação motora para... Vou dar uma pausa aqui, porque só para falar um ponto aqui, né? Primeiro eu vou relembrar aqui que o Otávio colocou, né? Quer dizer, a Polícia Federal recebeu um alerta lá que a tornozeleira poderia estar sendo violada. A polícia vai lá em 10 minutos e ele fala que bateu na escada. E aí chama a diretora lá. Nisso que a diretora chega, ele fala, não, é que eu tentei abrir, né, a tornozeleira porque eu tava alucinando, né? Foi mal. Eu tava doidão. E aí eu vou falar, eu vi, né, nas redes sociais mais de um psiquiatra explicando. Inclusive uma delas eu conheço, assim, essa psiquiatra, já troquei ideia com ela, já conversei com ela. Ela tem muita informação, né? É PhD e tal. Então ela é uma pessoa que não é uma leiga falando, explicando que, primeiro, a medicação que ele estava tomando pouco provável que desse alucinações. E se fosse uma alucinação, quando a pessoa está num quadro de alucinação, ela não tem uma coordenação motora, ela não entende o que ela está fazendo para fazer algo com tamanha necessidade cognitiva. Mas a pessoa que está num surto, como ele diz que está, no mínimo teria furado a perna todinha com ferro de solda, cortado, queimado a perna, porque ele não teria nem a função motora, né, para conseguir fazer isso. Porque as pessoas não sequer sabem quem elas são, sabe, quando está num surto assim, não sabem onde elas estão, não sabem o próprio nome. Imagina saber o que está fazendo, né, com ferro de solda na mão ali. Então assim, gente, vamos, a gente nem precisava dessa análise toda para saber que esse safado está mentindo, né? O cara mente diuturnamente, assim, né? O esporte favorito dessa família é mentira. Então, assim, é um esforço aqui que a gente está fazendo, mas simplesmente por esporte, porque não tinha por que estar fazendo, porque é mentira e a gente sabe disso. Com alguma coordenação motora, porque tá tudo retinho assim. Nós não somos peritos, né, da PEV, mas eu acho que isso é visível. Partindo da premissa de que ele fez sozinho, né? Sim. Essa é uma premissa também que ninguém sabe, desculpa. Que ele procurou dizer isso, inclusive, deixar claro que ele fez sozinho, que ninguém viu, que ele tinha feito um curso, ele tinha conhecimento. Mas isso deixa eu só complementar, porque tem uma informação de bastidor político que é importante, que é... Passadas 48 horas, né, mais da prisão por causa disso, os aliados dele me dizem assim, é claro que ele estava sozinho, que se tivesse alguém lá, dificilmente deixaria ele fazer isso. Estou falando que isso faz parte da versão da estratégia de defesa também. Então, aproveitar para contar que isso foi um motivo de grande revolta ao longo do fim de semana. Não sei se você também ouviu. É isso. A gente falava com os aliados do Bolsonaro, gente próxima e tal, e todo mundo meio assim, como não tinha ninguém para vigiar. Sozinho, exato. Como não, então chegaram, inclusive, como você falou, teve um primeiro momento de perplexidade com relação à prisão, porque achavam que era vigília, e aí eles começam a ligar para ministros do STF, ainda achando que poderiam reverter a ordem de prisão preventiva, porque se foi só a vigília. Aí começam a ligar, não, olha, a gente quer garantir que ele não teve a intenção de fugir e tal. Quando vem a informação da tornozeleira, realmente eles ficam desnorteados e começam a colocar a culpa uns nos outros. Foi a Michele que não estava, foi o Flávio que fez besteira, foi não sei quem que deixou ele sozinho, como que não estavam juntos. E aí a coisa se perde completamente. É que assim, no fundo, eu até gravei esse vídeo no sábado, conversando com eles, que é o seguinte, com base nessa apuração, que é, Bolsonaro é responsável por Bolsonaro. Tudo que está acontecendo com o Bolsonaro é de responsabilidade, única e exclusivamente, de Jair Bolsonaro. Então, quando você olha essa prisão, Val, desse pedido, e aí eles, de fato, eles estavam fazendo isso, estava sozinho, ninguém viu, aí o filho... mas assim, a decisão, ao fim e ao cabo, é do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, porque eles não podem fazer nada a esse respeito. Eu falei, não tem centrão para culpar dessa vez. Se a decisão pela candidatura tem que vir dele, segundo os aliados, por que esse tipo de decisão não passa por ele? E aí, na visão deles, Valdo, o ex-presidente acabou dando um presente para os adversários, porque eles tinham um roteiro traçado, a gente vinha contando aqui.
A expectativa da defesa era de que Bolsonaro seria preso com o trânsito em julgado do julgamento lá da trama golpista no Supremo nesta semana. Então, embargos rejeitados, já estavam preparados, estava tudo já, assim, roteiro, script formado, feito. Aí, no sábado, vem essa informação da tornozeleira que ele teria tentado violar, que ele tentou violar, como a gente viu. Aí a defesa fala, então a gente não tem como a gente defender, não tem estratégia possível, a gente precisa pensar. Nisso que os advogados estavam falando, eles estavam em choque, Valdo, você também conversou, você sabe disso. Aí agora eles estão tentando se recuperar, mas do ponto de vista do discurso político, eles gostariam que esse caso de Bolsonaro fosse de fato resolvido nessa semana, porque eles manteriam esse discurso político. O discurso político também, na visão deles, foi jogado por terra, porque eles vão culpar quem? Da violação da tornozeleira eletrônica feita pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, até isso, eles tiraram do campo bolsonarista. Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Dapi, Malu, Lins, Guedinho de volta. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia, boa tarde, assinantes. Uma semana iluminada para todos nós. Olha, Andréia, é isso realmente que deixou os aliados e os advogados de Bolsonaro contrariados, né? Porque ele ia ganhar a prisão domiciliar. Era visto como certo. Por quê? Porque o próprio Alexandre de Moraes havia concedido para Fernando Collor de Mello essa prisão domiciliar depois de fazer aí, como você costuma dizer, uma escala no sistema prisional. E os advogados, os aliados de Bolsonaro, bom, o estado de saúde de Bolsonaro, e é fato, é muito pior que o estado de saúde do ex-presidente Collor. Então ele vai conceder. Então estava tudo no roteiro. A única coisa diferente é que eles estavam tentando conseguir uma prisão, ele ficar na prisão domiciliar já de cara. Tanto que entraram com pedido de prisão já antecipado na sexta-feira. Só que o que mudou foi a tentativa de violar o dispositivo eletrônico da tornozeleira eletrônica. O que os aliados deles estão falando? Em público, eles defendem o ex-presidente. Diz que é um absurdo determinar uma prisão por conta da convocação de uma vigília. Primeiro, não era a convocação da vigília, eram os efeitos dessa vigília sobre a questão da segurança relacionados ao Bolsonaro em casa. Não era a vigília em si. Bom, mas eles estão batendo nisso. A liberdade religiosa no país existe, você não pode proibir. E eles não falam de tornozeleira, porque é indefensável, né? É indefensável essa questão da tornozeleira. Ele estava num surto psicótico. Difícil defender isso diante do vídeo. Se não houvesse o vídeo da diretora adjunta do CIMI, o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, a Rita Gaia, aí poderia levantar essa dúvida, será ele não estava doidão mesmo, não estava alucinado, estava numa certa paranoia? Não. Os ministros supremos com quem eu conversei, falaram, olha, no vídeo, ali pode ter uma pessoa um pouco grogue, mas no domínio das suas faculdades mentais, dizendo, fique tranquila, não violei a cinta da pulseira, apliquei um ferro de solda, era só por curiosidade. Se fosse por paranoia ali, tem uma escuta, que ele fala, achei que tinha uma escuta aqui, estava meio paranoico. Não, ele fala, olha, curiosidade, pode ficar tranquila, tudo bem. Então, assim, ele está no domínio das suas faculdades mentais. Pode estar até grogue, sei lá, mas fora de controle mental, a visão dos ministros supremos que não. Por isso, tanto que eles falam na decisão de hoje que foi uma decisão, foi intencional e consciente. Essa imagem do ex-presidente, também é citada pelos ministros. Olha, estamos vendo aí uma pessoa que está bem fisicamente. É claro que tem uma saúde frágil, mas não a ponto de essa pessoa não ter condições de ficar numa sala especial com frigobar, televisão, banheiro, tudo ali para ele, dar a ele o mínimo de conforto, né? Ninguém fica num conforto numa prisão, né? Mas pelo menos ali para garantir suas necessidades básicas ali e até assistir a gente aqui, se ele quiser, na televisão. Então,
o fato é que os aliados ficaram sem defesa. E o pior... Ficou detonada, gente. Ficou totalmente detonada. O case, né, que eles chamam de case, né? O case ali ficou totalmente detonado realmente por intervenção do próprio ex-presidente. E agora ele não volta para a prisão domiciliar. A gente estava ouvindo de mais cedo o Davi Tangerino, professor de Direito Penal, e eu vi também ministro Supremo, disse, olha, quando ele viola uma medida cautelar, isso acaba inviabilizando a prisão domiciliar. Essa é a diferença dele para o Collor de agora. O Collor não tentou fugir, mas Bolsonaro, na visão dos ministros da primeira turma, tentou. Eu acho que essa tornozeleira aqui, ela deveria ser moldurada e colocado lá no Museu do Planalto. Junto lá com os negócios que a galera do 8 de janeiro quebrou, isso aqui devia botar uma cúpula aqui de... Uma cúpula de vidro, sabe, em volta e botar assim... tornozeleira do Bolsonaro. Foi mal, tava doidão. Mas, olha só, o Valdo fala aqui que a defesa já tinha dado como certo que o Alexandre de Moraes ia permitir ele cumprir a prisão domiciliar. Tem um podcast chamado Alexandre no Spotify, de uma jornalista, esqueci o nome dela agora. É muito bom, assim, ela tenta fazer a biografia do Alexandre de Moraes, né? Ela entrevista amigos próximos dele, alguns ministros do STF, e assistam lá, ouçam lá que vale muito a pena, assim, e pra gente ter um perfil dele. Mas enfim, voltando aqui, eu não acho que o Alexandre de Moraes iria deixar o Bolsonaro cumprir a pena em casa, não, porque se você parar pra pensar, cara, assim, o Collor, né, de Mello, ele foi julgado ali, mas ele não tinha nenhuma questão pessoal com o STF. O Bolsonaro tem. E a gente não pode se enganar, achar que os ministros são imparciais. Claro que não, gente. Então, assim, é lógico que para conter qualquer atitude pessoal, existem ferramentas, inclusive existem os votos dos pares, né? Então acho que o STF tem isso. Mas, assim, como é uma prerrogativa do Alexandre de Moraes escolher como o Bolsonaro irá cumprir a pena, vocês acham mesmo que, depois de tudo que essa família fez, ele ia deixar isso? Sinceramente, jamais, cara. Eu acho que qualquer ministro ali não deixaria. Eu não deixaria. Se a justiça me permitisse, e olha só, é legal, né? É uma forma legal. Se a justiça me permitisse escolher, eu falo, não, cara, você vai cumprir. Você precisa de médico? Você vai ter médico, mas você vai cumprir a prisão sem regalia. Porque vamos falar a verdade, a prisão domiciliar é uma regalia. É uma regalia. Para essa galera é uma regalia. Então é isso, eu acho que... eu acho que tem um outro ponto aqui também que é importante a gente falar, que é a questão do... Por que o Bolsonaro queria cortar essa tornozeleira, né? Eu falei isso no outro vídeo também, que eu vou pedir para você assistir, o vídeo que eu postei no sábado, vou colocar o card aqui. Cara, é muito estranho, né? O filho dele convoca uma vigília em volta do condomínio dele, e acontece esse lance aí da tornozeleira, cara. Isso aí cheira muito a treta, cheira muito a esquema, né? Eu não tenho compromisso com nada mesmo, eu posso falar o que eu acho, então eu acho que é isso, cara. Eu acho que eles tinham um esquema para fugir, com certeza, velho. Se mandar para os Estados Unidos, com certeza absoluta. Se investigar direitinho, aí vocês vão ver que tinha até avião já, um avião fretado aí para levar ele. Pode ter certeza, pode ter certeza. Então é isso, obrigado aí se você chegou até aqui. Vou te pedir aí para dar um like no vídeo se você não deu, seguir o canal, clicar no sininho que é muito importante para mim, tá bom? Muito obrigado aí pela sua companhia e daqui a pouco tem mais.